Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre limites indeterminados. Quando que o meu limite é indeterminado? Quando eu tiver zero sobre zero, já é infinito sobre infinito, infinito vezes infinito, infinito elevado a infinito. Então, algumas indeterminações, tá? O que a gente mais encontra no limite acaba sendo as duas aqui, ó, zero sobre zero, infinito sobre infinito. Não que as outras não apareçam, ok? Bom, uma situação eu tenho aqui, ó, eu quero calcular o limite de x ao cubo sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Se eu for calcular direto aqui, ó, eu vou ter zero sobre zero, que eu vou ter uma indeterminação. Então, eu preciso trabalhar a minha função para que essa indeterminação desapareça. Qual que é uma técnica para fazer? Eu fazer essa divisão, ó, x ao cubo dividido x ao quadrado. Ou eu vou estar usando também por polinômio, por potência. Então, eu tenho que, se eu for trabalhar por potência, tá? Ou fator comum, se eu pensar em potência, eu vou ter que, ó, vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu vou ter x elevado a 1, que é x. Se eu pensar por produto comum, eu vou fazer x ao quadrado vezes x dividido por x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, eu tenho 1, então vai me sobrar x. Então, a função equivalente a essa função é x. Então, o limite de x ao cubo dividido por x, quando x tende a zero, é igual ao limite de x, quando x tende a zero. Agora, eu não tenho mais denominador, eu posso calcular o valor numérico da função, que vai ser zero, ok? Aí, eu tenho, poderia ter 2, ter 3, ter o que for aqui, tá? Ou eu tiver no denominador aqui, tiver alguma constante também, tá? Então, aqui poderia ter também constante multiplicando. Então, mas essa aqui é uma maneira de estar fazendo divisão de polinômio. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, um segundo exemplo, onde que eu tenho x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Quando x tende a 2, se eu for calcular direto, eu vou ter x ao quadrado. Então, quando x tende a 2, eu vou ter 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4, 0. 0 dividido por 0, uma indeterminação. O que eu preciso fazer? Eu preciso fatorar meu numerador. Então, lá, usando técnicas de fatoração, eu tenho a diferença de quadrados. Então, eu vou ter x ao quadrado. Eu consigo quebrar em x vezes x. Então, o 4 eu posso escrever ele como 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever x menos 2, que multiplica x mais 2. Aqui eu tenho a fatoração de x ao quadrado menos 4. Então, a função equivalente que eu tenho aqui vai ser quem? Eu tenho limite de x ao quadrado, tá? Menos 4 dividido por x menos 2. Quando x tende a 2, vai ficar limite de x menos 2, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2. E o meu x continua tendendo a 2. Agora, eu tenho x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer essa divisão, que vai ser 1. Então, a função equivalente aqui, ó, vai ser limite de x mais 2 quando x tende a 2. Então, eu vou ter o quê? 2 mais 2 é igual a 4, tá? Vocês observaram que aqui eu tenho limite, aqui eu escrevi limite, aqui eu escrevi limite, aqui eu comecei a resolver, já não tem mais limite. Aqui eu estou fazendo o quê? Uma manipulação da minha função. Eu estou saindo da minha função original e chegando numa função equivalente. Aqui eu já estou calculando. Quando eu começo a calcular, eu tenho número, eu não tenho mais função. E o limite, eu tenho sempre o limite da função, que ele é igual ao número, ok? Vamos ver isso no outro exemplo. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó, menos 5 ao quadrado é 25, menos 25. Aqui eu tenho 5, quando x tende a menos 5, então eu vou ter menos 5, mais 5, então eu vou ter 0 sobre 0.
aqui eu tenho uma indeterminação, ok? Então, eu vou precisar fatorar também. Qual é a técnica de fatoração? A mesma que nós fizemos aqui, ó. Porque o 25 eu consigo escrever ele em 5 ao quadrado, ok? Então, eu vou ter limite de x ao quadrado menos 25, dividido por x mais 5, quando x tende a menos 5. Vai ficar como limite de quem? De x menos 5, x mais 5. X mais 5 no denominador. Então, eu vou estar dividindo por x mais 5. Quando x tende a menos 5. Quando eu faço aqui, ó, eu tenho x mais 5 dividido por mais 5. Como eu estou numa multiplicação, eu sei que é 1. Então, vai ficar quem? O limite de x menos 5, quando x tende a menos 5. Agora, eu venho aqui e faço o cálculo numérico da função. Eu vou substituir o menos 5 no meu x aqui. Então, eu tenho menos 5 é igual a menos 10, ok? Então, quando eu tenho esse tipo de fatoração, é isso que a gente vai estar fazendo. Sempre eu estou pensando, eu fatoro, e depois eu venho aqui, eu consigo fazer a divisão, onde que eu deixo minha função equivalente, de forma que eu consiga encontrar o limite da função original. E essa função aqui, ó, com essa outra aqui, tem o mesmo... Opa, não pegou. Então, essas duas funções aqui têm o mesmo limite, ok? Bom, uma outra situação é quando eu tenho assim, ó, a raiz tá com raiz. Então, eu tenho raiz de x mais 2, quando x tende a zero, vai ficar raiz de 2. Menos raiz de 2, quando x tende a zero, é zero. Então, aqui eu tenho 0 sobre 0, eu tenho uma indeterminação também. Aqui, o que a gente pode estar fazendo? Eu posso multiplicar pelo artifício que a matemática nos diz, que é conjugado do numerador. O que é o conjugado do numerador? É só eu vir aqui trocar esse sinalzinho aqui por mais. Então, vamos fazer essa continha separado do limite para eu não errar, ok? Esquecer de escrever o limite, se eu esquecer de escrever o limite aqui, já vou estar errando. Então, se eu fizer o conjugado, eu vou ter aqui, ó, x mais 2 menos 2, raiz de 2, que multiplica a raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. E a mesma coisa eu vou fazer com o denominador. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado. Por que eu multiplico os dois? Porque aqui, ó, eu estou multiplicando por 1. Então, eu não estou alterando a minha função, ok? Bom, aqui se eu fizer a multiplicação, eu vou ter o quê? A raiz de x mais 2 ao quadrado. Raiz de x mais 2 que multiplica a raiz de 2. Então, vai ficar positivo. Aqui eu tenho menos raiz de 2 que multiplica a raiz de x mais 2. O termo vai ficar negativo, porque eu tenho mais e menos. E aqui eu tenho menos raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Então, eu vou ter menos raiz de 2 ao quadrado. O denominador não muda, tá? Eu não preciso fazer a distributiva aqui. Então, aqui, ó, quando eu levo a raiz ao quadrado, vai ficar só o termo daqui de dentro. Então, vai ficar x mais 2. Esse termo aqui, ó, eu tenho ele positivo e negativo, ele é igualzinho. Então, se eu tenho o valor positivo e negativo, isso aqui é zero. E aqui eu tenho menos raiz de 2 ao quadrado, vai ficar menos 2. Porque a raiz, quando tá ao quadrado, tá? Desaparece. E o denominador permanece. Aqui eu vou ter, ó, mais um zero aqui, ok? Então, aqui eu tenho igual a zero. Aí, vai ficar x, o numerador,
dividido por x, que multiplica a raiz de x mais 2, mais a raiz de 2. O que eu tenho aqui, ó? Se vocês observarem, eu tenho mais um número aqui que eu tô dividindo, que vai dar 1, ó. Mais um fator comum. Então, aqui vai dar 1, ó, que eu faço a divisão, eu vou ficar com 1 dividido pela raiz de x mais 2, mais a raiz de 2. Agora, eu posso ir lá e calcular meu limite. Então, vai ficar como? Limite. Esse limite dessa função aqui, ó, de raiz de x mais 2, menos a raiz de 2 dividido por x, quando o x tende a zero, tem o mesmo limite, tá? Da função equivalente, que vai ser 1 sobre x, a raiz de x mais 2, mais a raiz de 2, quando o x tende a zero. O que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui, vou trocar o meu x aqui por zero. Então, vai ficar 1 dividido por raiz de 0 mais 2, mais raiz de 2. Esse termo aqui vai ficar raiz de 2, mais raiz de 2, eu vou ter 1 dividido por 2 vezes raiz de 2. Ou, racionalizando, que é tirar minha raiz do numerador, eu vou ter 1... Como que é esse processo? Eu vou multiplicar o numerador e denominador pela raiz de 2, tá? Raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, aqui eu vou ficar 1 que multiplica raiz de 2, raiz de 2. O 2 permanece. Esse ponto aqui, ó, eu vou ter o quê? Raiz de 2 ao quadrado, que vai me sobrar 2. Então, vai ficar raiz de 2 dividido por 4, ok? Eu posso deixar minha resposta assim ou minha resposta assim, tá? Então, aqui temos o quê? 2 processos de como que a gente faz um limite determinado. Quando eu uso conjugado, quando eu uso fatoração, quando eu uso divisão de polinômios. Vai depender da função para eu saber o que eu vou estar usando. Existem outros artifícios também, ok? Bons estudos a todos!